MP que permite prorrogação de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos segue para sanção presidencial. Especialistas apontam R$500 bilhão de sonegação na Previdência. E MP da regularização fundiária avança no Congresso sob críticas da oposição. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. R$500 bilhão são sonegados da Previdência anualmente. É o que afirmam auditores fiscais e procuradores que participaram da primeira audiência pública da CPI da Previdência. Eles apontaram desonerações, sonegações e sucateamento de órgãos de fiscalização como responsáveis pela situação atual. Eles apresentaram valores bilionários, que, na opinião deles, podem entrar como receita na conta da Previdência e aliviar a reforma que o governo tenta aprovar no Congresso. Anualmente, nós temos tido já há anos algo em torno de R$500 bilhão de sonegação. Carlos Silva, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, afirma que se o governo investir na fiscalização, pode recuperar R$108 bilhões de apropriação indébita da contribuição dos empregados pelas empresas e trazer para a legalidade 16 milhões de trabalhadores formais que não têm carteira assinada. Hoje, o Brasil ele tem um estoque de trabalhador empregado sem carteira assinada de 16 milhões. Ele é empregado, está empregado numa empresa, não é no setor informal, não é na informalidade, é empregado numa empresa formal sem carteira assinada. Se o governo federal trabalhasse para dar conta de acabar com o trabalhador sem carteira assinada, ele teria só de contribuição previdenciária do empregado 384 bilhões, senador. O programa de desonerações das empresas, que começou em 2011, também foi criticado pelos participantes. Bilhões que foram retirados dos cofres da Previdência com o objetivo de ajudar empresários a esquentar a economia. Se o governo fala que com essa reforma, pelo menos com a reforma que primeiro texto que aqui chegou, ele queria uma economia nos próximos 10 anos de 750 bilhões, algo em torno de 750 bilhões. Pois bem, ao longo dos últimos 5 anos, quase 450 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres da Seguridade Social por conta dessa desoneração desenfreada. Os participantes apresentaram uma lista dos 10 maiores devedores da Previdência. Criticaram os constantes programas de refinanciamento de dívidas, os refis, que, segundo eles, incentivam a sonegação, e reclamaram do sucateamento dos órgãos públicos de fiscalização. Não se compreende como um órgão que dá um retorno 800 vezes maior do que o valor investido, por dados oficiais, encontra-se cada vez mais nessa situação. E o Simprofaz denuncia que esse sucateamento é deliberado, justamente para que os grandes, os poderosos que financiam ilegalmente campanhas e que sonegam, não sejam responsabilizados. Coincide que são financiadores de campanha? Sim, inclusive há muitos dos que participaram da Lava Jato que são grandes devedores também. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal diz que não é contra a reforma da Previdência e sugere vários pontos que podem ser ajustados para melhorar as contas, mas nega que o orçamento da Previdência feche no vermelho. Nos últimos 5 anos, uma sequência de superávites. Se pensarmos em 2012, 2013, 2014, 2015, são 120, 220 bilhões de reais. Dinheiro que sobrou do orçamento da Seguridade Social. Trouxeram números bastante esclarecedores e até assustadores, né? De isenções, de desonerações, que todos serão fruto de estudos dessa CPI, para que nós possamos, no futuro próximo, ampliar o leque de visão para definirmos rumos adequados para a questão da Previdência Social no nosso país. O próximo encontro é segunda-feira, nós ouviremos especialistas no tema, entre eles a grande especialista da Universidade do Rio de Janeiro, Denise, ouviremos o Diese e teremos também outros convidados.
E a gente fala agora de outra reforma proposta pelo governo Michel Temer, a reforma trabalhista que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e que aqui no Senado vai tramitar pelas comissões de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos e agora também pela Comissão de Constituição e Justiça. Um requerimento aprovado hoje pelos senadores acrescentou a CCJ no caminho para aprovação da proposta aqui no Senado. Para que nós possamos dar a oportunidade de um debate ainda mais profundo, o que vai possibilitar a desmistificação de um verdadeiro terrorismo que se praticou nos últimos dias contra o trabalhador brasileiro. A proposta não retira um único direito e, pelo contrário, vai criar um ambiente propício para a geração do emprego, que é o que nós mais precisamos, combater o desemprego e gerar desenvolvimento do país. O plenário aprovou uma medida provisória que muda os contratos de concessão entre o governo e a iniciativa privada na área de transporte. Para a base aliada, a MP 752 vai tornar mais ágil a prestação do serviço. Para a oposição, é um drible na lei de licitações. A medida provisória permite a prorrogação e a relicitação de contratos em rodovias, ferrovias e aeroportos privatizados. A MP foi aprovada pelos deputados na madrugada desta quarta-feira e, quando chegou ao plenário do Senado, faltava apenas um dia para que perdesse a validade. Ela não poderia ser apreciada e sequer lida. Nós teríamos apenas um dia para fazer tudo isso. Mas o presidente decidiu manter a votação. O grande risco que o país corre nesse instante é a medida provisória cair amanhã, e ela cairá. Senadores de Goiás eram contra a proposta, porque o texto da Câmara não teria previsto de forma explícita o direito de passagem em ferrovias, quando uma empresa usa os trilhos de outra para transportar cargas ou passageiros. A redação inicial do inciso 3º do artigo 9º, não garantia o direito de passagem a terceiros nos trechos concedidos, mas sim a possibilidade de isso ocorrer mediante acordo prévio entre o concessionário e demais usuários. O líder do governo no Senado apresentou uma emenda de redação para tentar resolver o impasse. No texto que a Câmara fez, a Câmara colocou um texto mais geral, que está implícito o direito de passagem e outras questões, mas não está claro. O que é que nós estamos combinando aqui? Nós vamos fazer uma emenda de redação, deixando claro. A medida provisória permite 2 tipos de prorrogação: a contratual, quando estiver prevista no início da parceria, e a antecipada, que só depende de acordo entre o governo e a empresa. As partes podem, então, sentarem e fazer um acordo, ou seja, desengessa o governo de qualquer outra medida. É prorrogação de todas as concessões ferroviárias, rodoviárias e de aeroportos. Concessões, senador Roberto Eck, algumas que estão faltando apenas 10% do contrato. O que é isso aqui? O nome disso é fuga de licitação. A MP também autoriza a relicitação, uma nova concorrência quando o concessionário original não tem mais condição de cumprir o contrato. Ou seja, redesenho do contrato com entrada de novos players, de novos interessados em investir em nossa malha rodoviária e de nossos aeroportos. A relicitação é um caminho alternativo, mais rápido do que a caducidade. A oposição votou contra. As empresas que entraram vão sair sem pagar nenhuma multa, sem pagar nada, e nós não temos garantia que aquilo que está previsto seja efetivamente feito. Mas a matéria foi aprovada e segue para a sanção do presidente da República. Tirar da ilegalidade 4 milhões de brasileiros que não têm a escritura das casas onde vivem. É o que propõe a medida provisória da regularização fundiária, aprovada hoje pela Comissão de Deputados e Senadores. Mas a oposição acredita que a proposta vai beneficiar grileiros de terras. A medida provisória 759 regulariza áreas urbanas e rurais ocupadas até 22 de dezembro do ano passado, data da edição da MP. Nós só vamos regularizar as terras ocupadas para trás. Nós não vamos regularizar futuras invasões.
Os imóveis podem ser públicos ou privados. Eles vão passar por um processo de desapropriação. De acordo com o texto, famílias de baixa renda não pagam pelo registro do imóvel e pela infraestrutura de água, luz, esgoto e asfalto. Já quem não se encaixa nessa categoria terá que custear a escritura e as obras de urbanização. O governo estima que 4 milhões de pessoas serão beneficiadas pela medida. Vai realizar o sonho de muita gente, pessoas que vieram para Brasília ou para a Amazônia há 40, 50 anos atrás, incentivados e que agora vão ter o título de propriedade. Parlamentares oposicionistas tentaram adiar a votação. Se modificam 19 atos normativos que são a base constitucional e legal que sustenta a estrutura fundiária do Brasil hoje e mediante uma medida provisória, né, quando se poderia fazer mediante um projeto de lei. O PSOL chegou a apresentar um relatório paralelo contrário à medida. Para o líder do partido na Câmara, o texto estimula a grilagem de terras. Infelizmente, o que se tem aqui é a regularização do processo de grilagem, que beneficia inclusive alguns parlamentares que são grandes proprietários, que são latifundiários. Nós estamos estimulando grilagem, ao contrário. Nós estamos detalhando, nós estamos regularizando, nós estamos dando posse e legalmente aquelas pessoas que estão ocupando. É diferente, nós estamos privilegiando os pequenos. Apesar da oposição, a medida foi aprovada por 16 votos a 4. A MP da regularização fundiária agora segue para o plenário da Câmara. Se aprovada, vai para o plenário do Senado, onde tem que ser votada até 1º de junho para não perder a validade. A Comissão de Assuntos Econômicos se propôs a buscar maneiras para facilitar a atividade empresarial no país e reduzir o custo Brasil, tudo aquilo que dificulta a geração de renda e emprego. Nesta quarta-feira, os senadores fizeram uma audiência para discutir os juros bancários. O presidente do colegiado explica o que foi debatido. Representante dos bancos, representantes da indústria, representantes dos serviços, do comércio, puderam dar a contribuição desde as críticas e as razões e causas para que o Brasil tenha o spread bancário mais alto do mundo e, ao mesmo tempo, apresentaram dentro cada um das suas visões sugestões importantes que nós vamos absorver para podermos, como nós queremos, e o objetivo deste grupo, apresentar sugestões, legislações concretas para minimizar esse grave problema que é o tamanho dos juros na economia brasileira. Conter as altas taxas de juros do cartão de crédito. Este foi o tema da audiência pública realizada hoje pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Fazer compras com cartão de crédito é prático e fácil. Mesmo sem dinheiro, é possível levar o objeto de desejo. O problema é quando chega a fatura. Se o consumidor não tiver como quitar a dívida de uma vez, pode fazer o crédito rotativo e ir pagando aos poucos. Mas o que muitas vezes não fica claro é que o parcelamento do cartão de crédito é uma espécie de financiamento e são cobrados juros muito altos. A gente chega a 37,2% a taxa de inadimplência calculada pelo Banco Central do Brasil para as operações de rotativo. Ao ano, México cobra 23% ao ano, Chile 24,90%, Venezuela 29%, Colômbia 30,45%, Argentina 43%, Peru 43%, o Brasil 494% ao ano. Em 5 anos, R$1 mil vira em R$1.130.000. E em 10 anos, vai para a casa dos bi. Porque esse é juro composto. Desde abril está em vigor uma nova regra, em que após no máximo 30 dias de crédito rotativo, o banco é obrigado a transformar a dívida em crédito comum, com parcelas fixas. Mas esta defensora dos consumidores acha que a medida não vai resolver o problema do superendividamento dos brasileiros, que chega a R$1 trilhão. A partir do momento que a resolução não cita qual é a modalidade de crédito que tem que ser oferecida ao consumidor depois daquele período de 30 dias, ela não estabelece, ela deixa a exclusivo critério da instituição
oferecer para o consumidor uma outra modalidade de crédito, desde que os juros praticados seja inferior aos juros do rotativo hoje. Então, veja, a gente sabe que, na prática, dificilmente vai haver mudança significativa para o consumidor. Tem coisa mais importante quando a gente vai pegar alguma coisa emprestada ou fazer uso de um crédito do que saber quanto que eu vou pagar? Tem coisa mais importante? Ora, eu vou pegar e estou precisando gastar 10 mil reais no meu cartão de crédito. Eu preciso saber quanto que eu vou pagar e quando. Não tem. Não oferecem, não dizem, escondem. Isso é crime. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Muito obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.